Hare Krishna. Vou trazer hoje alguns exemplos de heróis aí que a gente tem tanto na ficção quanto na realidade. Um personagem da mitologia grega bem conhecido chamado Hércules pode ser o exemplo de um herói. Como que a gente ilustra Hércules? Ele é filho de um pai divino e de uma mãe mortal. Aqui a gente já começa a ver os símbolos, né? É como se representasse que a gente tem tanto uma parte divina na gente, quanto uma parte mortal. Uma parte eterna e uma parte que uma hora chega no fim. E Hércules representa um herói que ele tem toda a jornada dele, ele tem todos os desafios dele, e à medida que ele enfrenta os desafios dele, os trabalhos de Hércules, ele se conscientiza, ele ganha força, porque ele está enfrentando um dilema. Quando esse dilema, esse trabalho, esse desafio é superado, ele ganha consciência. E o que isso quer dizer para a nossa vida? Quando a gente supera alguma situação, quando a gente enfrenta algum desafio e a gente consegue lidar com ele, se esse desafio se apresenta novamente na nossa vida posteriormente, ele nem de perto vai ser tão difícil quanto. E aí a vida traz desafios novos e isso vai crescendo com a nossa consciência. De alguma forma, esses desafios que são apresentados na nossa vida estão relacionados aos 12 signos, aos 12 trabalhos de Hércules. E aí vai depender de cada pessoa, de cada mapa, né? Às vezes uma pessoa vai ter uma dificuldade maior com o signo de Virgem, outros com o signo de Gêmeos, outros com o signo de Câncer e por aí vai. E aí a jornada dessa pessoa vai se construir trazendo os desafios relacionados aos temas desses signos. Outro herói também, ele não é tão conhecido, mas ele é chamado de Jasão. Resumidamente, o objetivo de Jasão é ir atrás do Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro pode representar uma conquista muito importante para a nossa vida. Então ele vai atrás do Velocino de Ouro, ele conquista amigos e inimigos na jornada, assim como a gente também conquista amigos e inimigos na nossa jornada. Pessoas que não irão tanto com a nossa cara. E é assim mesmo. Se a gente quer desenvolver o nosso sol, a gente vai aceitar que ele vai iluminar tanto o bom quanto o mal. Tanto os amigos quanto os inimigos. Caso contrário, a gente fica lá na lua. A gente fica na postura do menino que quer sempre agradar todo mundo que chega perto e quer ser sempre bonzinho e dócil e naquela postura, né, de não querer passar por desconfortos emocionais. A jornada do herói tem desconforto emocional pra caramba. O desenvolvimento dos 12 signos nem de perto é fácil. Um outro personagem que a gente consegue ver na ficção, eu já citei ele lá em Ares, agora ele aparece de novo, o Ragnar. Ele é um herói, um protagonista da própria história que vai atrás do desbravamento. O desbravamento, as lutas, é coisa de Marte. Mas ele, como um ser central, protagonista da própria história, a gente está falando do Sol. Então, entendem que aqui a jornada do herói traz tanto Marte quanto o Sol. Você age de acordo com o seu próprio centro. Outro personagem, Harry Potter. Também é um protagonista da própria história que tem todos os desafios para poder enfrentar o chefão final, vamos colocar assim. A vida dele é fácil? Nem de perto. Ele passa por muitas derrotas, muitas vitórias, muitas boas sensações, muitas más sensações, mas no final ele acaba cumprindo o próprio destino. E sobre destino, até que ponto a gente constrói ou até que ponto a gente está à mercê dele? Eu poderia dizer que são as duas coisas. Se você nasceu em determinado país, em determinado estado, em determinada cidade, em determinada família, isso vai te limitar. Então vamos chamar isso como destino. Mas como você vai agir, como você vai sair dessa situação e crescer, a gente pode colocar como o seu livre-arbítrio, mas ele é bem limitado. Principalmente por conta de todas essas situações e esses cenários que a vida nos traz. A gente tem que agir dentro deles e restritamente dentro deles até a gente compreender o que a gente precisa aprender.
E aí isso geralmente tem a ver com uma proposta de algum signo aparecendo ao seu redor. Mais uma vez, observem os signos das pessoas que aparecem ao seu redor, principalmente aquelas que te trazem algum desconforto. Isso pode representar uma função que você precisa entender melhor. Vamos supor, você atraiu uma pessoa de leão para sua vida. E essa pessoa te incomoda. Primeiro passo, observa tudo isso como uma situação simbólica. Segundo, tente dar uma estudada sobre o signo de leão. Você vai entender algumas coisas. Estudando o signo de leão, você vai encontrar, por exemplo, que leão, mais uma vez falando, ele é muito centralizador. Quer estar sempre como um destaque, de forma natural, claro. Se ele te incomoda, talvez seja a vida te mostrando que de alguma forma você precisa aprender sobre leão também, integrar esse signo em você e aprender também a brilhar, a ser protagonista da sua própria vida. E por aí vai. Um outro personagem da nossa realidade que pode servir de exemplo de alguma forma é o Musk. Por quê? Não é sobre ele ter muito dinheiro, claro que não. É porque de alguma forma ele está colocando os próprios sonhos dele em ação. Claro que por ele ter dinheiro isso fica muito mais fácil, né? Mas não necessariamente por isso que ele pode ser visto como um herói. E independente de boas ou más ações que ele venha a fazer, ele está de alguma forma sendo protagonista da própria vida. E aí uma questão atual que a gente vê, isso eu vejo como um grande erro, que tenho esperança de que vai deixar de existir nos próximos anos, é o depósito que as pessoas, no geral, fazem em relação aos presidentes. Querem colocar os presidentes como os heróis. Ah, agora esse daí vai salvar a nossa pátria. E aí a gente vê o tanto de corrupção, o tanto de erro que existe por trás, né? Por quê? Qual que é a ideia aqui? A gente tem que ser herói da nossa própria vida, não esperar um salvador, um herói vir aqui salvar a gente. Não mais. A gente já teve essa oportunidade. E por fim, um mito muito breve aqui, em relação ao Sol também, que é o mito de Ícaro. Em resumo, diz o seguinte: o pai de Ícaro foi lá e construiu asas para ele e deu para ele voar. E falou para ele assim, ó, voa, mas não chega tão perto do Sol. Aí beleza, Ícaro foi e começou a voar e se sentiu tão livre, tão grandioso, que ele foi subindo em direção ao Sol. Até que ele chegou numa altura onde ele estava tão próximo do Sol que as asas dele se queimaram e ele caiu no oceano e morreu. O que isso quer dizer pra gente? Mais uma vez, o Sol é mais um ponto no nosso mapa. Ele não pode ser o único e nem o centro, por mais central que ele seja. O centro da sua vida é você. Se você aproxima demais do Sol, no sentido do brilho, no sentido do destaque, você infla o ego. O que significa inflar o ego? Quando você se considera ou se sente muito maior do que realmente é. Como se você sentisse que o mundo deveria parar porque você está passando. Um exemplo bem drástico. E isso, o que acontece? Quando a gente se aproxima demais de um arquétipo, de um planeta, vamos colocar assim, a gente é derrubado por algo que eu já falei aqui, chamado híbris. É como se o Deus representado por aquele planeta fosse te chamando, vai te chamando, vai te chamando. Ele instiga você a se sentir grandioso como ele, e quando você está perto, ele te derruba e mostra que, opa, fica no seu lugar. Mais ou menos assim. De alguma forma a gente tem que equilibrar todos eles, não se identificar e ir só em direção a um deles. Então quando Ícaro foi para muito perto do Sol, as asas dele queimaram e ele caiu no oceano, morrendo. O que significa esse cair no oceano e morrer? É como se o nosso ego fosse de alguma forma derrotado. A gente passa por situações onde a gente se sente fraco, para não usar outra palavra. E aí, beleza, vamos nos reconstruir mais uma vez, só que dessa vez com a consciência mais expandida. A gente vai aprendendo os nossos limites como seres humanos. E qual que é o objetivo? Nos ensinar que
A gente vai em direção aos deuses, mas no final a gente não pode se identificar com eles. Não com um só, porque a gente é todos. E isso tem muito a ver também com o orgulho. O que eu quero dizer com orgulho, né? Então você não deve ser orgulhoso? Deve ser orgulhoso, mas não apenas orgulhoso e nem deixar o orgulho tomar conta. Por quê? Porque o orgulho ele defende a sua honra. Não é qualquer um que vai se aproximar de você e fazer e falar o que quiser. Então essa é a necessidade do orgulho. Um rei sem orgulho, por exemplo, qualquer um faz a festa no reinado dele. Porém, se a pessoa se torna orgulhosa demais, no sentido negativo da palavra, ela infla. E a gente já entendeu o que acontece quando uma pessoa infla. Primeiro, ela cria uma grande resistência, esse ego não dá abertura para novos aprendizados, porque ela considera que o reino dela, do jeito que está, é o melhor possível. Então o orgulho dela bloqueia todo tipo de aprendizado espiritual, todo tipo de evolução. Então o orgulho ele pode ser um perigo. Não é à toa que ele é considerado um dos 7 pecados capitais. Não deve ser excluído ao todo, mas ele deve ser vigiado. Naquele anime chamado Seven Deadly Sins, Os 7 Pecados Capitais, existe um personagem que representa o pecado do orgulho. O nome dele é Escanor. Quando ele está em contato com o sol, ele fica grandão, fortão, muito forte. Quanto mais sol, mais forte ele fica. E isso representa a conexão que a gente tem com a nossa essência, com a nossa jornada, com o nosso sol. Quando a gente se conecta com o próprio sol, a gente se torna forte e não é qualquer coisa que nos derruba. E quando ele está em contato com o sol, ele fica forte e orgulhoso, ele se sente o maioral. Porém, quando o sol se põe, ele se torna um homenzinho franzino, fraco e covarde. Isso representa o quê? Que se a pessoa se apoia muito num único planeta, num único Deus, quando esse Deus sai de cena, o que a pessoa é? Quando a pessoa se identifica com orgulho, com tudo que ela conquistou, com tudo que ela é, com o peito aberto dela, e de alguma forma ela passa por algum tipo de derrota que isso é derrubado, quem ela é? Então isso representa quando ele está fora do sol, por exemplo. E por aí vai. Dá para poder a gente ficar falando do resto do dia, né? Mas o objetivo aqui é centralizar e continuar ilustrando o significado dos planetas e dos signos. Vamos embora. Na minha frente o mar, nas costas o deserto, de um lado as montanhas, no outro a floresta. Vejo acima o sol, vejo acima a lua, vejo acima estrelas, vejo acima os astros. É espiritual a luz do firmamento, racionalizo e sinto todo conhecimento.